Esse vídeo é para quem não tem certeza de qual é o tamanho ideal para os seus vídeos e já está cansado daquelas respostas de depende. Aqui vamos ver como estabelecer de maneira fácil, prática e, o mais importante, concreta, como estabelecer o tamanho perfeito para os vídeos do seu canal e aplicar os conhecimentos obtidos em um roteiro. O que poucas pessoas te contam quando você começa a fazer vídeos para o YouTube é que visualizações e inscritos são as piores métricas para você ancorar as suas expectativas. Então, quais são as métricas mais importantes? Elas são a taxa de clique e a retenção. E é dessa última que vamos falar hoje. A retenção é o tempo médio que as pessoas passam assistindo ao seu vídeo. E ela pode ser encontrada aqui. Você entra no seu YouTube Studio, vai em Analytics, Conteúdo e ele está aqui. Duração média da visualização. Agora eu preciso que você preste atenção. Se você não tem nenhum vídeo publicado, procure produzir pelo menos uns 4 vídeos para você publicar ali durante um mês, um por semana. E testar a retenção obtida. Nessa primeira etapa, procure não se atentar ao tamanho do vídeo, mas sim produzir um rascunho impecável. Se você já tiver mais de um mês de YouTube, vídeos postados, faça o seguinte. Vem aqui na retenção do mês passado, e no meu caso está 1 minuto e 44, multiplique por 2. O meu resultado é 3 minutos e 28. Com essa informação em mente, eu posso produzir um vídeo com uma duração aproximada de 3 minutos e 28 segundos. Tá, mas por que o dobro do seu tempo de retenção? O motivo é simples. Caso o seu vídeo tivesse exatamente o tamanho da sua retenção, você nunca saberia se e quando a sua retenção estaria aumentando ou diminuindo. Você só saberia quando ela está diminuindo. Outra coisa que eu indico é ver essa métrica assim que o relatório do mês passado estiver disponível, para manter-se atualizado e todo mês ajustar o seu roteiro com o seu tempo de retenção. Com essa ideia, você consegue conciliar produtividade e esforço com resultados, já que você tem uma meta de palavras para o seu roteiro. Peraí, mas como calcular a quantidade de palavras? Já que eu tenho o tempo que o roteiro deve ter, mas como que eu vou calcular as palavras? Isso depende da velocidade com que você fala. Porém, podemos colocar aí entre 100 e 150 palavras por minuto. Assim, você consegue calcular até os segundos. Mas isso é para quem gosta de matemática, né? Já para quem não curte muito, use 120 palavras, já que para cada segundo que você tiver, você tem 2 palavras. Então é só pegar o resultado lá, transformar em segundos e depois multiplicar por 2. Quer ver um exemplo? No meu cálculo deu 3 minutos e 28 segundos. Então eu faço 3 vezes 60, vai dar 180. Mais 28, 208. Vezes 2, 416. Isso é média, beleza? Se eu for considerar que eu falo 120 palavras por minuto, então assim eu posso calcular que o meu roteiro de vídeo tem que ter por volta de 416 palavras. Uma questão que pode surgir é se isso não seria pouco tempo, ou e se eu precisar de mais tempo. Então aqui eu vou apresentar 2 propostas para você. A primeira delas é que, se for possível, simplifique as coisas. Talvez você esteja abordando um tema um pouco complexo, então é preciso você simplificar o assunto para poder abordar ele de maneira mais, não superficial, mas mais simples. Caso não seja possível, estoure esse tempo, mas de maneira consciente. Você deve ter uma atenção especial para não abordar temas muito difíceis ou complexos logo no início do seu canal, já que eles vão demandar mais tempo para serem explicados. Assim, conforme aumentar a retenção do público, você pode ir aumentando a complexidade dos temas abordados nos seus vídeos, o que vai gerar um roteiro maior no final das contas.